Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Tudo bem? Por aqui, professor Fabrício Sombra, professor de Matemática e Raciocínio Lógico do CDF Concurso. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do CDF Concurso no YouTube. E hoje o assunto é Raciocínio Lógico para o DPEM. Então, selecionei aqui 10 questõezinhas especiais para você se preparar aí para o concurso DPEM. Bem, aqui no CDF Concurso somos dois professores de matemática, eu e o professor Felipe Frota. Então já convido você para seguir o nosso canal, seguir nas redes sociais, também Instagram, Facebook, e temos muito conteúdo interessante. Busque aí por CDF Concursos e já dê um like aqui nesse vídeo, dê o seu like e vamos lá. Antes de ir para a primeira questão, aqui embaixo na descrição tem o link para você baixar o caderno de questões. Então você baixa esse simulado, o caderno de questão gabaritado, e aqui nesse vídeo eu vou comentar todas aí as 10 questões que tem nesse caderno. Assim, material que fizemos com bastante carinho, bastante zelo, para você fazer uma prova muito boa aí do DPEM na parte de raciocínio lógico. Vamos então à primeira questão. Uma questão do CESP de 2019. Acerca da lógica sentencial, julgue o item que se segue. A lógica bivalente não obedece ao princípio da não contradição. Então, a lógica bivalente não obedece ao princípio da não contradição, segundo o qual uma proposição não assume simultaneamente valores lógicos distintos. Bem, vamos lembrar aqui, o enunciado já até trouxe aqui uma definição do princípio da não contradição, e é justamente isso. Ele diz que nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Justamente isso, né? Uma proposição não pode assumir simultaneamente dois valores lógicos distintos. Então, a lógica bivalente, o raciocínio lógico, ele é baseado no princípio lógico da não contradição. Uma proposição não pode ser contraditória, se contradizer, ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo, ter valores lógicos distintos ao mesmo tempo. Esse princípio é sim observado pela lógica bivalente, então a questão está errada. Lendo aqui o gabarito, questão 1, então, portanto, errada. As proposições P, Q e R a seguir refere-se a um ilícito penal envolvendo João Carlos, Paulo e Maria. A proposição P, João e Carlos não são culpados. Q, Paulo não é mentiroso. R, Maria é inocente. Considerando que esse símbolo aqui, X, representa a negação da proposição X, então ele já está explicando aqui que ele vai usar o tio como símbolo de negação de proposição. Julgue o item a seguir. A proposição se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada, pode ser representada simbolicamente por. Aqui então a negação, né? Não que, um símbolo aqui de proposição composta, de operador lógico, e não R. Bem, se você já é um aluno já mais traquejado, mais experiente, você já bateu o olho e já percebeu o erro que está de errado aqui nessa representação simbólica que ela apresentou, que a questão apresentou, né? Então, a proposição é uma condicional. Olha aqui, ó. Se, então, o antecedente Paulo é mentiroso e consequente Maria é culpada. Se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada. Isso é uma condicional, uma proposição condicional. Aqui na parte simbólica, ele usou um símbolo da proposição bicondicional. É a proposição que é se e somente se. Então, você já mais experiente, já matou essa questão e parte para a próxima. Mas, professor, não entendi. Estou começando agora, entrando nesse mundo do raciocínio lógico. Vamos lá, vamos fazer passo a passo. Construir simbolicamente essa proposição aqui apresentada pela questão. Primeiro, a gente vai identificar as proposições simples que a compõem, que são
as proposições já apresentadas pelo enunciado, só que na forma de negação. Então, a proposição que Paulo não é mentiroso. Para negar essa proposição que tem um não, a gente chama isso, na lógica, de dupla negação. Então, o que eu faço? Eu elimino o não. Bem, perceba, se é falso que Paulo não é mentiroso, quer dizer o quê? Que Paulo é mentiroso. Então, a negação de que, não que, vai ser Paulo é mentiroso. E a proposição R, Maria é inocente, nós vamos negá-la como? Dizendo que Maria não é inocente. E que um detalhe, quando a gente fala de inocente e culpado, é equivalente eu dizer Maria não é inocente, é equivalente eu dizer Maria é culpada. Então essa aí é a proposição não R. Então temos aqui as duas proposições e vamos ver aqui o que a questão apresentou. Se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada. Então nós temos os operadores lógicos aqui. O operador lógico se, então, né, que caracteriza a condicional, uma proposição composta condicional. O antecedente, Paulo é mentiroso, é a proposição não que. E Maria é culpada, está aqui no consequente, é não R. Maria é culpada. Então, a representação simbólica fica não que implica, o símbolo é uma seta para uma direção só, né, para a direita, não R. Essa é a simbologia. Pronto, aqui você já percebe onde está o erro da representação simbólica que a questão apresentou. Então, a questão 2 está também errada. Próxima questão. A respeito de proposições lógicas, julgue o item a seguir. A sentença soldado cumpra suas obrigações é uma proposição simples. Muito cuidado aqui, essa questão trabalha um conceito basilar de lógica das proposições e há muitas questões do CESP que abordam esse conceito basilar e às vezes essa questão aqui foi bonzinho, digamos assim, o avaliador, mas tem questões que é um texto enorme que se você souber esse conceito aqui que está trabalhado, que é a definição de uma proposição, você já mata a questão rapidamente. Agora, se você se confundir, se embanar, você vai perder um tempo enorme na questão e se você não perceber, vai errar. Vamos lá então. Como eu falei, a questão trata de definição de proposição. A proposição, digamos, é o átomo aqui estudado no raciocínio lógico, na lógica sentencial, na lógica das proposições. Para ser uma proposição, a sentença, eu tenho que conseguir classificá-la em verdadeira ou falsa. E só uma das duas coisas. Então, esse, digamos, é o princípio básico que eu tenho que ter para classificar uma sentença como uma proposição. E uma proposição simples é aquela que traz uma única ideia. Uma única ideia nela. Ela só traz uma única ideia. Então, assim, a gente tira alguns tipos de sentença que não podem ser proposições, não são consideradas proposições. Algumas sentenças não são alvo do estudo da lógica bivalente. Por quê? Porque eu não consigo dizer se elas são falsas ou verdadeiras, ou somente falsas ou somente verdadeiras. Eu não consigo definir isso claramente, então não considero uma proposição. Vamos ver quais tipos de sentença são essas? Não são consideradas proposições as seguintes sentenças: exclamativas. Ó, que dia lindo! As exclamações não são proposições. Eu não tenho como valorar isso, se é verdadeiro ou se é falso. Interrogativas. Quantos anos você tem? Então, as perguntas também não podem ser valoradas, não são alvo de estudo aí da lógica, não são proposições. Outro tipo de sentença, as imperativas. Não pise na grama, uma ordem.
As imperativas também não são consideradas proposições. Questões, sentenças, né, abertas não são proposições. Não são proposições porque eu não sei, no caso aqui, né, dessa expressão matemática, eu não sei o valor de x. Eu dependo do valor de x para saber se essa sentença, se essa adição vai ser maior que 10, vai ser verdadeira ou falsa. Então, sem me dizer o valor de x, eu não consigo definir se a sentença é verdadeira ou falsa, ela então não é uma proposição. E questões paradoxais, sentenças paradoxais também não são proposições. Então, a frase aí, né, eu sou mentiroso, se a pessoa é um paradoxo bem comum em questões de raciocínio lógico, principalmente de verdades e mentiras. Então, quando a pessoa fala eu sou mentiroso, se ela é mentirosa, se ela só fala mentiras, e ela fala eu sou mentiroso, ela estaria falando uma verdade e se contradizendo, entenderam o paradoxo? Então, esse tipo também de sentença não é proposição. Voltamos à sentença apresentada pela questão. Soldado, cumpra suas obrigações. É uma ordem. Uma sentença imperativa não é uma proposição. Questão 3, errada. Vamos lá, frente. Questão 4, acerca da lógica sentencial, julgue o item que se segue. Se as proposições, a afirmação foi feita pelo político e a população acredita na afirmação feita pelo político, forem falsas, então a proposição, se a afirmação foi feita pelo político, a população não acredita na afirmação feita pelo político, também será falsa. Chega a dar um nó na cabeça só de ler o enunciado. Então, essa é uma questão bem cara de CESP, Sebrasp, né? Agora, bem cara de Sebrasp, de raciocínio lógico, de usar proposições extensas para tentar te confundir e palavras repetitivas. Às vezes a proposição é bem longa. Isso tudo para dificultar o seu raciocínio. Mas qual é o macete para se analisar questões de raciocínio lógico desse tipo? Lógica proposicional é você pegar as proposições simples, dar nome às proposições simples, chama de P, Q, ou A, ou B, C, as proposições simples. Aí você pega a proposição composta que foi apresentada e você representa ela simbolicamente, por símbolos, e opera por símbolos. É muito mais fácil do que você operar pela proposição literal do jeito que está. Toma até cuidado na hora da prova de querer fazer rápido. Não vou fazer de cabeça, não vou escrever simbolicamente, não. Você pode se enrolar justamente pela forma que é escrito o enunciado, que é para te confundir, para tentar te confundir. Vamos lá então. Vamos analisar aqui. A questão trouxe duas proposições simples. A afirmação foi feita pelo político e a população acredita na afirmação feita pelo político. E nós vamos considerar as duas falsas. Então, eu vou chamar de P a primeira proposição simples e o valor lógico dela, tá? Ok, aqui, falso. E Q também é falsa. Agora vejamos a proposição condicional que foi apresentada. Se a afirmação foi feita pelo político, a população não acredita na afirmação feita pelo político. Bem, o operador lógico aqui, o C, já nos remete à proposição condicional. Então, a proposição composta aí, formada pelas simples P e Q, e é uma condicional. O C já me remete a isso, e eu lendo a questão, eu lendo a proposição, eu já enxergo essa relação de condição, de que se a afirmação foi feita pelo político, então a população não acredita na afirmação feita pelo político. Então tem um então implícito aqui. Essa é uma forma também bem comum de se representar, se apresentar, né, uma proposição condicional. Então vamos lá, vamos identificar primeiro o antecedente. A afirmação
foi feita pelo político. É justamente a proposição P. E o consequente? O consequente é a população não acredita na afirmação feita pelo político. Aqui trata-se da negação da proposição que. Então a gente está falando de não que. Então a gente pode escrever simbolicamente que P implica não que. Aqui nós optamos por esse símbolo aqui de negação, que também é bastante usado pelo Sebrasp. Tá? Então P, se P, então não que. Agora vamos ver os valores lógicos das proposições simples que compõem essa condicional. O antecedente eu sei que é falso. P é falso. Para tudo. A proposição condicional, vamos lá. Quando ela é falsa? Ela só é falsa em uma situação. Quando a gente tem o antecedente verdadeiro e o consequente falso. Então, se o antecedente é falso, eu não preciso nem olhar o consequente. Eu sei que essa condicional é verdadeira. Essa condicional é verdadeira. O consequente, a gente sabe a negação de que o consequente aqui é verdadeiro. Então, uma condicional F, se é F no antecedente, V no consequente, é uma condicional verdadeira. Vamos aqui ilustrar bem a atenção, porque isso aqui despenca em prova, gente. Isso aqui tem que estar na massa do sangue. A proposição condicional aí, uma proposição do tipo A implica B. Se A, então B. A condicional ela só é falsa, antecedente verdadeiro, consequente falso. Só nessa situação. Qualquer outra combinação de valores lógicos, ela é verdadeira. Então a gente conclui aqui que a condicional apresentada ela não é falsa. As duas a gente considerou simples, as proposições simples falsas, as duas consideramos falsas, mas essa condicional que ele apresentou fica verdadeira. A questão está errada. Próxima questão. Julgue o próximo item acerca da seguinte proposição. A nomeação do novo servidor público ocorre para reposição de vacância em área essencial ou o candidato aprovado não será nomeado. É uma proposição aqui composta, eu já leio aqui identificando o operador lógico, né? Eu já vou caçando, cadê o operador lógico? Achei aqui um ou. Opa, já me dá um indicativo. Temos aqui uma disjunção. Bem, vamos analisar paulatinamente depois, mas aqui já acendo a minha luz de alerta. Eu vou lendo, vou grifando, isso facilita muito a minha análise. Escolhendo aleatoriamente uma linha da tabela verdade, na proposição P, a probabilidade de que todos os valores dessa linha sejam F, quer dizer, todos os valores sejam falsos, é superior a 1/3. Bem, vejamos, o que a gente vai ter que fazer aqui? A tabela verdade da proposição P. Vamos ter que construir essa tabela verdade. E, então, antes de construir, vamos identificar quem é a proposição P. E lembra lá do macete que eu falei? Faça com calma. Identifique as proposições simples que compõem a proposição composta. Construa na forma simbólica ali a proposição composta para você entender, não ter dúvida. Ah, ok. Trata-se realmente de uma disjunção, que a gente viu o ou ali no início, trata de uma disjunção entre as proposições tal e tal. E daí a gente parte então para a análise da tabela verdade. Vamos lá identificar as proposições simples? A proposição A é a nomeação do servidor público ocorre para reposição de vacância em área essencial. É uma proposição aqui bem cara, Sebrasp, bem longa e comprida, mas perceba que ela só traz uma ideia, é uma proposição simples, ela só traz uma ideia. Nomeação ocorrerá para reposição de vacância. Eu tenho um floreio aí que deixa a proposição mais longa, mas a ideia central é uma só, essa. E vou chamar de B. O candidato aprovado não será nomeado. Essa é a proposição B.
A proposição apresentada pela questão traz a proposição A simples A aqui, o operador lógico ou, nosso conectivo lógico ou, e a proposição B aqui na segunda parte. Então, realmente trata-se de uma disjunção entre duas proposições simples, A ou B. Vamos lembrar a tabela verdade de uma disjunção. Como é mesmo? Em que situação que a disjunção é falsa? Só uma situação. A disjunção é falsa quando ambos os termos dela forem falsos. Então, quando A for falso e B for falso, os dois forem falsos, então a disjunção é falsa. Então, construindo a tabela verdade, uma tabela verdade de 4 linhas, que temos duas proposições simples, fazendo a proposição composta aqui a nossa disjunção, uma proposição de 4 linhas, e a questão ressalta, quer saber das linhas que todos os valores são F. Só tem uma. Iluminada, linha 4. A linha 4 é a única linha da tabela verdade dessa disjunção apresentada. É a única linha que tem todos os valores falsos. Bem, agora ele quer saber, já misturou os conceitos aqui de matemática, já colocou probabilidade aqui no meio. Qual a probabilidade de eu escolher aleatoriamente uma linha da tabela verdade e essa linha ser justamente a linha 4, que é a linha que todos os valores são F. Então vamos lá, eu tenho 4 linhas na tabela verdade. Esse é o meu espaço amostral, que é dentro do conceito de probabilidade. Esse é o meu espaço amostral, são todos os resultados possíveis de ocorrer. Se eu for escolher uma linha, eu posso escolher entre 4 linhas, 4 resultados possíveis. Só que somente um resultado me interessa, que é a linha 4. É o único que serve para mim, que é o meu evento, que é a linha que todos têm F. Só tenho uma linha nessa condição. Então, quais as chances de eu escolher a linha 4? 1 em 4. Uma chance num total de 4. Então eu tenho um evento, um resultado de meu interesse para 4 resultados possíveis. Então, na fórmula aqui geral, na probabilidade, é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Como eu falei, minha chance é o quê? 1 em 4. 1 para 4, a minha probabilidade é 1 quarto. Agora eu só tenho que lembrar do basicão de frações para saber se 1 quarto é superior ou inferior a 1/3. Bem, vamos lá. 1 quarto é menor do que 1/3. E 1 dividido em 4 partes dá um valor menor do que 1 dividido por 3. Se ficar na dúvida, na hora, bateu, bugou, travou, é só dividir. É só dividir. 1 dividido por 4, 0,25. 0,25. 1 dividido por 3 dá 0,33 dízima periódica. Então, 1/3 é maior do que 1 quarto. Então, essa probabilidade que ele falou aqui, ó, é inferior a 1/3. A probabilidade deu 1 quarto, ela é inferior a 1/3. A questão está errada. Vamos lá para a questão de número 6. Então, a questão também do CESP de 2018, prova da Polícia Federal. Aqui a gente já vai entrar no mundo dos conjuntos. O resultado de uma pesquisa acerca da satisfação de 200 papiloscopistas no que diz respeito às tarefas por eles executadas de identificação de vítimas e de descobertas de crimes de falsificação foi o seguinte.
30 papiloscopistas sentem-se igualmente satisfeitos ao executar qualquer uma dessas tarefas. 180 papiloscopistas sentem-se satisfeitos ao executar pelo menos uma dessas tarefas. Considerando que todos os 200 papiloscopistas responderam à pesquisa, julgue o item seguinte: menos de 30 papiloscopistas não se sentem satisfeitos ao executar alguma das duas tarefas. Em uma clássica questão de teoria dos conjuntos do CESP, eles sempre abordam assim de maneira bem extensa a questão de conjuntos, mas não precisa se desesperar. Qual é o macete? Se organizar, construir um diagrama de Venn para você ir organizando as informações passo a passo que o enunciado traz. Você não vai se perder, vai enxergar visualmente, através do diagrama, a situação e vai acertar a questão com certeza. Vamos lá então. Grifar aqui os dados que a questão nos traz. Primeiro, ela diz que são 200 papiloscopistas. Então, esse é o nosso conjunto universo. É o total da amostra que a gente está ali analisando, está estudando esses 200 papiloscopistas. E todos eles, né, responderam aos questionamentos. Então, eu construo aqui, esse é o jeito que eu gosto de fazer, talvez faça um pouco diferente, mas esse é o jeito que eu gosto de fazer. Eu faço o conjunto universo bem grande para eu ir construindo os diagramas de Venn dentro, né, dentro aqui do conjunto, desse quadro do conjunto universo. O conjunto universo, aqui, letra U, que eu chamei, e eu coloco aqui na frente a quantidade de elementos, entre parênteses, quantos elementos tem aqui então dentro desse quadro. Seguindo as informações, eu vou desenhar dois conjuntos. O conjunto V, que são aqueles papiloscopistas que falaram que estão satisfeitos com a situação, né, de análise lá de identificação de vítimas. Então, botei V para a gente lembrar de vítimas. Então, quem falou que está satisfeito com esse trabalho em relação à identificação de vítimas, pertence ao conjunto V. Quem falou que gosta, né, do trabalho lá que é documentos falsos, falsificação, né, descoberta, né, de crime de falsificação, eu chamei de F para lembrar de falsificação. Então tá aqui os dois conjuntos e tem uma interseção entre eles. Essa área aqui do meio, interseção, que é o que? São aqueles papiloscopistas que estão satisfeitos em fazer as duas tarefas. Estão satisfeitos aí, então eles pertencem tanto ao conjunto V quanto ao conjunto F. E na área externa a esses conjuntos, mais dentro, né, do nosso universo, estão aqui aqueles papiloscopistas que falaram que não estão satisfeitos nem com F, nem com V. Com nenhum das duas tarefas estão satisfeitos. Então eles estão fora desses dois conjuntos, mas dentro do conjunto universo. Então tá aí, eu identifiquei as áreas do diagrama por letras, né? Então aqui a área X são aqueles profissionais que estão satisfeitos somente com a tarefa V. A área Z é os que estão satisfeitos somente com a tarefa F. E a área Y? A área Y é a interseção dos dois conjuntos. É quem está satisfeito tanto com V quanto com F. Mas ele está satisfeito com as duas tarefas. E o W? O W, essa área W, que é toda essa área externa aos conjuntos V e F, quem está aqui nessa área falou que não está satisfeito nem com F e nem com V. Então ele não está satisfeito com nenhuma das duas tarefas. Então vamos lá para as informações. Todos responderam à pesquisa, nós sabemos disso. Então, se eu adicionar todas essas áreas do diagrama, X mais Y mais Z mais W, eu tenho que chegar ao valor do meu conjunto universo. Total, 200 profissionais, né? Então, se eu adicionar todas as áreas, eu vou ter o valor de 200. Guarde aí essa relação matemática, vamos precisar dela daqui a pouco.
Próxima informação: 30 papiloscopistas sentem-se igualmente satisfeitos ao executar qualquer uma das duas tarefas. Então, tem 30 que falou que gosta, né, da tarefa V e falaram também que gosta das duas ao mesmo tempo. Estão igualmente satisfeitos em fazer as duas coisas. Então, a gente está falando da interseção entre os conjuntos V e F. Então, na interseção tem 30 pessoas. Aí está representado pela área que a gente chamou de Y. Y, então, é igual a 30. Vamos para a próxima informação. 180 papiloscopistas sentem-se satisfeitos ao executar pelo menos uma dessas tarefas. Quer dizer o quê? Pelo menos uma das tarefas. Pode ser que ele execute uma, como só a V, ou só a F, ou também ele execute, ou ele é satisfeito em executar as duas, a interseção. Então, quando eu digo 180 papiloscopistas estão satisfeitos em executar pelo menos uma, eu estou englobando a área X, a área Y e a área Z. Nada mais é que a união, né? É a união dos conjuntos V e F. Está aí representado. É a soma. Se eu somar a quantidade de elementos da área X com a área Y e a área Z, eu vou ter um total de 180 elementos. Bem, vamos lembrar aqui agora da primeira relação que a gente extraiu, x mais y mais z mais w é igual a 200, e a gente acabou de falar que x mais y mais z é igual a 180. Aqui a gente já calcula o valor de w. 180 mais w é igual a 200. Pegou? Isso aqui, ó. X mais y mais z, a gente sabe que vale 180. Então, a gente chega aí à conclusão que W é igual a 20. Tá? 200 menos 180, W é igual a 20. Vamos consolidar aqui no diagrama os dados que a gente já tem na mão, né? Que a gente calculou foi Y, né? Que é a interseção, e quem está do lado de fora dos conjuntos, né? Que são 20 profissionais. Vamos ao pedido do item. Qual é o quesito da questão? Menos de 30 papiloscopistas não se sentem satisfeitos ao executar alguma das duas tarefas mencionadas. O que ele quer dizer aqui? De quem que ele está falando? Ele está falando justamente da área W. Justamente dessa área aqui, ó, externa aos conjuntos. 30 papiloscopistas, menos que 30, quando eu falo dos papiloscopistas que não se sentem satisfeitos ao executar alguma das duas tarefas, são aqueles que foram perguntados e eles falaram que não gostam nem de V e nem de F. Então, é a galera que está fora desses dois conjuntos, V e F, e nós sabemos que tem 30 elementos, ou 30 não, 20 elementos aqui fora. São 20 profissionais, então, que não estão satisfeitos em executar alguma das duas tarefas. Então, a questão está correta. Menos de 30, 20, né? Menos de 30 aí não se sentem satisfeitos ao executar alguma das duas tarefas. A questão está certa. Não sei se certa. Próxima questão, 7. Também é uma questão de conjuntos. Em um aeroporto, 30 passageiros que desembarcaram de determinado voo e que estiveram nos países A, B ou C, nos quais ocorre uma epidemia infecciosa, foram selecionados para ser examinados. Constatou-se que exatamente 25 dos passageiros selecionados estiveram em A ou em B. Nenhum desses passageiros esteve em C. E 6 desses 25 passageiros estiveram em A e em B. Com referência à situação hipotética, julgue o item que se segue. Se 11 passageiros estiverem em B, então mais de 15 estiveram em A. Bem, mesmo raciocínio aqui, vamos seguir o mesmo passo a passo. Vamos identificar os dados do problema que a questão traz e vamos construir um diagrama de Venn com essas informações.
Bem, primeira informação que nós temos, 30 passageiros estiveram nos países A, B ou C. Todos eles, os 30, estiveram em algum desses países. Está escrito aí no enunciado, só interpretar, está escrito no enunciado, os 30 estiveram em A, B ou C. Então não tem passageiro que não esteve em nenhum desses países. Então vou desenhar aqui meu conjunto universo. Tem 30 elementos, que são os 30 passageiros. E esses 30 vão estar dentro dos conjuntos, que eu vou desenhar aqui, A, B ou C. Não vai ter passageiro do lado de fora. A questão disse isso. E todos eles visitaram um dos 3 países. Então desenhei aqui primeiro o A, conjunto A, que é o que? Daquelas pessoas que visitaram o país A, e o conjunto B, dos que visitaram, os passageiros que visitaram o país C. Identificando aí com X, Y, Z, cada área, para a gente pensar em cima, 25 passageiros estiveram nos países A ou B. Quando eu falo A ou B, eu uso o operador lógico ou, eu estou falando de união. Então, 25 passageiros estiveram no país A ou B. Eu estou englobando aqueles que estiveram só em A e em B, e aqueles que estiveram só em B. Então, 25 passageiros vão ser a soma dessas 3 áreas, X, Y, Z. Sendo que 6 desses estiveram nos países A e B. Então, operador lógico, e quer dizer interseção, quer dizer os dois ao mesmo tempo. Então, quem esteve no país, aqui no caso, né, que é visita, não quer dizer que esteve no país ao mesmo tempo, mas visitou os dois. Então, ele visitou tanto A quanto o B. Então, a área Y, eu já sei o valor dela, que é 6. E se eu somar essas 3 áreas, eu tenho que achar 25. X mais 6 mais Y, vou ter já o 6 aqui na interseção, é igual a 25. Seguindo, outra informação que o enunciado nos traz, nenhum dos 25 passageiros que visitaram A ou B, de novo, A ou B, eu estou falando da união. Sei que aqui, ó, X mais 6 mais Y, toda essa área tem 25 passageiros. Nenhum desses visitou C. Quer dizer que o conjunto C é disjunto da união A e B. Professor, o que é isso? Ele não tem interseção. Esses 25 passageiros que visitaram A ou B, eles não foram a C. Então eu vou desenhar o conjunto C separado, sem cruzar a união ali a união com B. Eu não vou cruzar porque eles não têm elementos em comum. Bem, então tá aí. Agora pensa aqui junto comigo. Se dentro aqui de A e B tem 25 passageiros e no total tem 30, então dentro de C tem 5 passageiros. Porque eu sei, falamos lá no início, que não existe passageiros aqui na área externa. Não existe passageiros aqui. Todos os 30 estão dentro de algum diagrama desse, do A, B ou C. Então, eu já concluo aqui, o total é 30. E dentro de A e B tem 25, A ou B, né, tem 25. Então, dentro de C tem 5 passageiros. Seguindo. Esse é o quesito da questão. Se 11 passageiros estiveram em B, então mais de 15 estiveram em A. Bem, se 11 estiveram em B, que é o nosso diagrama aqui laranja, nossa elipse laranja, se 11 tiveram aqui, se eu somar 6 mais Y, eu vou ter 11. Vou ter que achar 11. Então aqui eu já calculo o valor de Y. Y é igual a 5. Bem, então x mais 6 mais 5, eu tenho que achar o total da união A e B, que eu sei que são 25.
passageiros, né? Então aqui eu já calculo também o valor de x. X mais 11 igual a 25. X é igual a 14. Bem, calculei o valor de x, 14. Agora basta eu somar 14 com 6, que eu vou achar quantos passageiros visitaram o país A. 14 mais 6, 20. Então, se 11 passageiros estiveram em B, então, se o total aqui do conjunto B for 11, então mais de 15, certo? Mais de 15 estiveram em A. Então, questão 7, resposta certa. Questão certa. Vamos para a questão 8. Voltamos aqui para a lógica das proposições. Já trabalhamos aí esse mesmo enunciado de questão, só que agora um outro item, né? As proposições P, Q e R a seguir refere-se a um ilícito penal envolvendo João, Carlos, Paulo e Maria. A proposição P, João e Carlos não são culpados. Q, Paulo não é mentiroso. R, Maria é inocente. Considerando não X aí a representação da negação da proposição X, julgue o item a seguir. As proposições. Aí tem uma proposição aqui, P e não Q implica não R. Se P e não Q, então não R. E se R, então Q e não P. São equivalentes. Bem, antes de você se assustar com essa simbologia toda aqui, é uma questão até fácil de se resolver quando eu tenho o conhecimento necessário de equivalência das proposições. Aqui nós vamos lembrar da equivalência da proposição condicional. Ele apresentou duas condicionais dizendo que elas são equivalentes. Bem, uma proposição condicional tem uma outra condicional que é equivalente a ela, que é a contrapositiva. Então eu pego uma proposição original, faço a contrapositiva dela e eu sei que essas duas são então equivalentes. Então, para a gente checar se elas são equivalentes, eu tenho duas maneiras de fazer. Uma maneira mais longa é fazendo a tabela verdade das duas proposições e checar se as tabelas verdade são iguais, idênticas. Então elas são equivalentes. Mas só você perceber aí que são três proposições simples que compõem a proposição composta. Cada proposição composta, três simples. Então a tabela verdade vai ser de 8 linhas. Então na prova ali, você emburacando na tabela verdade já construindo, talvez você gastar muito tempo, risco de errar em alguma linha e se confundir. Mas aqui com esse raciocínio, se ele apresentou duas condicionais, eu sei que uma tem de ser a contrapositiva da outra para elas serem equivalentes. Aqui é muito mais rápido e mais fácil de checar. Então vamos pegar essa primeira proposição aqui apresentada e fazer a contrapositiva dela. E vamos ver se vai dar isso aqui. Beleza? Vamos lá? Uma proposição condicional é equivalente à contrapositiva dela. Então vamos lembrar, né, do conceito de contrapositiva. Se eu tenho uma condicional A implica B, se A então B, ela vai ser equivalente a se não B, então não A. Essa é a fórmula aí da contrapositiva. Então vamos aplicar essa situação na proposição trazida pela questão. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é negar. Tá? Vou negar que o consequente, que ele é não R, então eu vou não R, vou negar consequente. Eu repito meu operador lógico, é uma condicional, e vou negar que o antecedente ele vai virar consequente desse lado, só que devo negá-lo. Aí está aqui o sinal de
Negação. Eu tenho que negar essa proposição aqui composta, que trata-se de uma conjunção. Então, a proposição simples não R, a gente já nega direto, né? Fica R, implica, então aqui nós temos de negar uma conjunção. Professor, como é que nega uma conjunção mesmo? Vamos lembrar lá da primeira lei de De Morgan. Como negar uma conjunção? Bem, eu vou negar o primeiro termo, vou inverter o operador lógico é e, eu vou trocar para ou. O operador lógico é e, eu vou trocar para ou. E vou negar também o segundo termo. Então nós ficamos como o R que eu já tinha negado, né? E aqui não P, ou o E. Para negar o operador lógico E, eu uso o ou. E o não que transforma em que. Para ficar bonitinho aqui, organizado, do jeito que a questão nos apresentou, vamos aplicar aqui a propriedade comutativa. Tá? Eu posso comutar os termos de tanto uma conjunção quanto uma disjunção, eu posso comutar os termos que as proposições ficam equivalentes. Então, achamos aqui a contrapositiva da proposição condicional apresentada pela questão. Vamos botar aqui, grifado aqui em azul, que esse é o correto. Esse é o correto, a gente pegou a proposição apresentada e essa proposição aqui, apresentada na questão, ela é equivalente à sua contrapositiva. Isso aqui é o certo. E o que a questão apresentou no enunciado? A questão apresentou um erro, um detalhezinho aqui, aquela pedra no sapato do candidato desavisado para errar a questão, ela inverteu. Escreveu aqui com o sinal de E, mas na verdade o sinal deveria ser OU. Então a questão está errada. Está errada só esse detalhezinho aqui, ó. Na verdade isso aqui é um OU, não é um E. Seguindo, então aqui para a nossa questão de número 9. O enunciado é o mesmo, tá? Vamos trocar o item e aqui já abordando aí outro aspecto da lógica proposicional. Então, o enunciado vocês conhecem, as proposições são as mesmas e troca-se o item. Se as três proposições P, Q e R forem falsas, então pelo menos duas das pessoas envolvidas no ilícito serão culpadas. Vamos lá, vamos analisar as proposições simples P, Q e R que ele trouxe e vamos considerar as três falsas. Vamos lá, ele quer saber sobre culpa. Aqui, nesse item, a gente só vai precisar da proposição P e da proposição R, que são as duas que tratam aí de se a pessoa é culpada ou inocente. A proposição Q não vai ser interessante para nós na análise desse item. Então vamos lá. Proposição P, João e Carlos não são culpados. É falsa. Maria é inocente. É falsa. Vamos direto aqui. Então temos uma proposição composta, primeiro, né? Temos o operador lógico aqui, E, é uma conjunção falsa. E temos uma proposição simples, Maria é inocente, falsa. Então vamos na proposição R primeiro, que é a mais simples. Como Maria é inocente, é falso que Maria é inocente? Ora, então Maria é culpada. É a primeira conclusão que a gente chega. Maria é culpada. Perceba, a proposição P é uma conjunção. João e Carlos não são culpados. Para ficar mais organizado aqui, a gente pode dizer o quê? João não é culpado e Carlos não é culpado. Então temos duas proposições simples aí. Uma tratando de João e uma tratando de Carlos. João não é culpado e Carlos não é culpado. Vamos lembrar aqui
da conjunção, ela é falsa quando? Quando pelo menos um dos seus termos é falso. Então basta um. Então tem a proposição João não é culpado. Se ela for falsa, só ela, e a outra for verdadeira, a conjunção é falsa. Se a outra proposição, Carlos não é culpado, for falsa e a primeira verdadeira, ela é falsa. A composta, a proposição, a conjunção toda é falsa. Ela só vai ser verdadeira quando os dois forem verdadeiros. Então daqui nós tiramos 3 situações que essa proposição aqui, essa conjunção pode ser falsa. Temos 3 situações. A primeira delas é quando a primeira proposição aqui, João não é culpado, falsa, e a segunda verdadeira. O que a gente conclui quando a primeira é falsa e a segunda é verdadeira? A gente conclui que João é culpado porque é falso que ele não é culpado, né? Então a gente conclui que João é culpado na situação 1, tendo F e V, João é culpado, e sendo essa segunda verdadeira, Carlos não é culpado. Não fica verdade. Então essa é a primeira conclusão que a gente tira. A segunda conclusão, segunda possibilidade, quando eu tenho a primeira é verdadeira, então eu concluo que João não é culpado, verdade. E só que a segunda é falsa, Carlos não é culpado. Opa, então eu concluo que Carlos é culpado. Nessa situação 2, João não é culpado e Carlos é culpado, beleza? Vamos para a última situação, é que a situação na qual as duas proposições são falsas. Aí a conjunção também vai ser falsa nessa situação. E o que eu concluo? Na situação 3, João é culpado e Carlos é culpado. Perceba então, vamos supor que a situação 1 seja correta. Na situação 1, vamos ter João culpado, Carlos é inocente e Maria culpada. Maria a gente já bateu que é culpada em qualquer situação. Então temos 2 culpados na situação 1. Vamos botar aqui o número de culpados. 2. Na situação 2. Situação 2, eu tenho João inocente, Carlos é culpado e Maria é culpada. Temos 2 também, 2 culpados na situação 2. E na última situação, gente, o João é culpado, o Carlos é culpado e Maria é culpada. Os 3 são culpados aqui na terceira hipótese. E o que a questão nos diz, pedindo a questão? Considerando PQ e R falso, nós consideramos falsas, então pelo menos duas pessoas envolvidas serão culpadas. Foi exatamente o que a gente viu. Em todas as situações possíveis, todas as hipóteses possíveis, tínhamos pelo menos 2 culpados. Era Maria e mais alguém. E em uma das situações ainda eram os 3 culpados. Então essa questão 9 está certa. Próxima questão. A partir da proposição P, quem pode mais chora menos, que corresponde a um ditado popular, julgue o item. Se a proposição P for verdadeira, então o conjunto formado por indivíduos que podem mais está contido no conjunto dos indivíduos que choram menos. Bem, a grande sacada aqui dessa questão é você conseguir interpretar a proposição apresentada. Que tipo de proposição é essa? É uma proposição composta. É uma proposição composta que a gente pode escrevê-la até na forma categórica. Aqui nós vamos analisá-la na forma categórica. Quem pode mais, chora menos. A gente quer dizer que se alguém pode mais, então essa pessoa, esse alguém chora menos.
Você vê aí que tem uma relação condicional, uma relação de implicação que, que traz para a gente a expressão categórica da coisa que é todo aquele que pode mais chora menos. Então, é essa interpretação que eu tenho que fazer para entender a proposição. Todo aquele que pode mais chora menos. Agora já clareou. Eu escrevi na forma de uma categórica. A gente pode fazer os diagramas lógicos dessa proposição categórica e responder a questão. Vamos lá. Todo aquele que pode mais. Vamos fazer o conjunto daqueles que podem mais. Então, todas as pessoas que podem mais estão dentro desse conjunto, desse diagrama. Agora, todo aquele que pode mais, ele chora menos. Então, qualquer pessoa, qualquer um que esteja dentro do conjunto pode mais, qualquer que seja o elemento que pode mais, ele também faz parte do conjunto chora menos. Quer dizer, então, que o conjunto das pessoas que choram menos, ele contém o conjunto das pessoas que podem mais. Vamos analisar aqui o que a questão trouxe no item. Então, se a proposição P for verdadeira, se for verdadeiro, né, quem pode mais chora menos, o conjunto formado por indivíduos que podem mais está contido no conjunto dos indivíduos que choram menos, certo? Certíssimo, é o que a gente vê aqui. O conjunto de quem pode mais está contido no chora menos, porque todo aquele que pode mais, ele chora menos. Então, nossa última questão aqui resolvida. E encerramos aqui o nosso simulado para o DEPEN. Espero que você tenha gostado dessas análises aqui, bem focada em raciocínio lógico. É uma matéria que pega no pé de muita gente, mas lembrando, nós temos aqui o caderno de questão para você baixar. Se você estudar pelo caderno de questão, assistir aqui essas explicações, que tem vários conceitozinhos muito cobrados em prova, principalmente do Sebrasp, que vai aplicar aí a prova do DEPEN, você com certeza vai sair muito, muito, muito bem nessa prova. Bem, espero que você tenha gostado. Não deixa de dar o seu like. Dá o seu like se você gostou aí dessa aula, dessas questões que separamos para vocês. E segue a gente que tem conteúdo bom todo dia, você não vai se arrepender. Segue a gente aqui no YouTube, segue a gente no Instagram, nas redes sociais, e estamos juntos com compromisso, dedicação e foco. Até a próxima.